E hoje nós estamos recebendo aqui no Litoral News Gabriela Borba, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, para ilustrar para os nossos telespectadores a situação acerca do julgamento do STF sobre o presidente Jair Bolsonaro. Gabriela, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui, né, minha amiga de longa data. Fico muito feliz de poder colaborar um pouco. Claro que desde já cumpre esclarecer que eu sou especialista realmente em direito público e eleitoral, então tem questões, né, que um especialista em direito criminal com certeza elucidaria de uma forma melhor, mas vou fazer o meu possível para tornar mais claro esse processo de julgamento que estamos observando. Doutora, e para quem não acompanha o dia a dia jurídico, qual a principal diferença entre um julgamento em uma comarca local e um julgamento do porte do STF? Hoje, nós, pessoas comuns, nos reportamos às comarcas locais pelos tipos processuais, né? E para elucidar essas questões, existem leis específicas que definem tipos processuais são específicos do TJ, tipos processuais tais são do STJ, tipos processuais tais são do STF. Então, existe uma hierarquia, né, de julgamento, primeira instância, comarca municipal, né, segunda instância, STJ, Supremo, né, e aí terceira instância, realmente, daí Supremo, STF, Supremo Tribunal Federal, e aí nós entramos para vários tipos, né. O exemplo de hoje, desse caso concreto que estamos observando, é devido ao fato de que eles são autoridades, né, carregadas de foro privilegiado na época em que os fatos aconteceram, né, especificamente na época em que o suposto, né, a suposta infração penal aconteceu, eles eram detentores, né, o Bolsonaro, como presidente da República, seus ministros e 2 militares ali dentre os 8 do núcleo crucial que eles chamam. Então, o STF entendeu que, como na época eles eram detentores do cargo, quando, né, de fato aconteceu esse suposto criminal, então o STF tem a prerrogativa de fazer o julgamento destes, né? Então, a maior diferença nesse caso específico, é que eles eram pessoas detentoras na época, né, desse foro privilegiado. E muito está se falando, principalmente, sobre esse núcleo crucial. São mais de 30 pessoas envolvidas no processo, mas especificamente nesse momento estão sendo julgados apenas 8. O presidente, o ex-presidente agora, e mais 7. O que significa dizer que eles fazem parte desse núcleo crucial? Toda a denúncia, né, todos os levantamentos acerca dos postos lícitos cometidos, eles foram, em tese, organizados por esses 8, né? Então, tudo que está sendo julgado hoje, nos próximos dias, ele foi pensado, organizado, liderado por essas 8 figuras. Então, por isso, é o núcleo crucial que eles têm chamado. E serão 5 dias previstos de julgamento. Vale a gente dizer, no teu ponto, enquanto jurista, vale dizer que esse julgamento será realmente finalizado nesses 5 dias? Ou a gente ainda vai ver muita coisa a partir disso tudo? A gente costuma dizer que tudo depende. Dentro do direito, sempre tudo depende, então, muito provavelmente não será finalizado nesses 5 dias, vai acontecer o julgamento, mas sempre existem os desdobramentos, né? Existem recursos que podem ser interpostos, né? E eu acredito que um dos mais, talvez, esperados que venha a acontecer talvez por ambas as partes, ou no sentido de que ambas as partes se preparam para que caso aconteça. Sim. Não é tão comum, mas é o embargo infringente, que é quando existe algum voto divergente, né? Então, hoje nós estamos vendo ali a primeira turma, né, organizando esse julgamento, e caso um dos 5, né, não votem juntamente com os outros 4, cabe então os embargos infringentes, que aí podem levar, né, para o plenário dos 11.
E aí, então, acontece o julgamento por todo o plenário. Então, E maioria simples seria maioria suficiente? Para o plenário, sim. Para o plenário, maioria simples. E, doutora, caso algum réu seja condenado nessa fase do processo, o cumprimento dessa sentença, de que forma ele acontece? Ele é imediato? E de que forma funcionaria? Porque nós estamos falando aqui de um alto escalão de governo. Um ex-presidente, militares da reserva, chefes de forças armadas. De que forma poderia acontecer o cumprimento dessas possíveis sentenças ou sanções? Hoje, na verdade, o cumprimento da sentença só vai ter início após o que nós chamamos dentro do direito de trânsito em julgado. Então, até o esgotamento de todos os tipos recursais, então eles vão continuar sob as circunstâncias que hoje estão. Por exemplo, o Bolsonaro está em prisão domiciliar, né? E então, realmente, de fato, vai ser cumprida uma pena que ainda vai ser indicada somente para ter certeza do cumprimento dela. Tem que se esgotar todos os tipos recursais, porque tudo pode mudar. Uma das questões também que se levanta muito com os embargos infringentes é exatamente isso. Hoje a turma é composta por 5, é composta ali pelo relator, que é o Alexandre de Moraes, presidente que é o Zanin, eu acredito que está a Carmen Lúcia, o Fux e o Dino, que eu acho que foi o indicado do Bolsonaro, né? Então, esses 5, caso exista um divergente, vai-se, né, para o plenário, onde existe a possibilidade dos 11 estarem presentes, e o que acontece após um embargo infringente é que existe um cenário político ali interno que se desdobra, é onde vai começar tanto a acusação quanto a defesa, né, PGR, enfim, a própria defesa dos 8 vão começar a buscar argumentos para convencer cada um desses ministros. Então, isso pode mudar a maioria daquele voto divergente ou acompanhar a maioria. Então, isso cria mais um cenário ainda de ansiedade jurídica, podemos dizer assim, para que o resultado aconteça. Então, eu acredito que o que hoje a defesa estar buscando é exatamente isso, pelo menos um voto a favor para poder começar esse outro enredo, né? Fugir da primeira turma, dos que estão presentes hoje na primeira turma. Sim. E qual seria hoje, a gente já encaminhando para a nossa finalização também, qual seria o impacto de um veredito, de uma possível condenação ou absolvição, principalmente quando a gente fala do cenário político tão polarizado que a gente enfrenta hoje e encara aqui no nosso país? Eu acredito, né, que exatamente pelo fato de vivermos essa polarização de uma forma tão extrema, e isso é algo que está muito enraizado na cultura política desses últimos anos, é muito difícil dizer um impacto geral, né, porque para aqueles que acreditam que esse julgamento tem que levar à condenação do Bolsonaro, eu acredito que essas pessoas têm visto todo esse julgamento, talvez com realmente cumprimento, né, de um Estado democrático de direito, onde está sendo levada, né, a garantia de que existe punição para aqueles que supostamente vêm a interferir na democracia, mas já para aqueles que acabam acreditando que o Bolsonaro ele é inocente, então pode ser que uma suposta condenação do Bolsonaro venha interferir de uma forma negativa, né, para o olhar quanto à democracia. Então, depende da cultura que se vive para se medir os impactos, né? Então, mas que com certeza, independente de uma ou outra, vai afetar completamente as eleições de 2026. E era justamente nesse ponto que eu queria chegar e te fazer uma das nossas últimas perguntas. Como que esse julgamento ele pode interferir na percepção da sociedade, não só no próximo pleito, que teremos eleição para presidente, deputados e governadores, mas de que forma ele pode influenciar a percepção da sociedade para as questões políticas do nosso país e também para as instituições que geram todo esse processo de julgamentos e outros?
Primeiro ponto, né, em questão de instituição, seja absolvição, seja condenação, o STF ele já abre um precedente para próximos casos. Então, como nós estávamos falando, né, tribunais de segunda instância, de primeira instância, acabam acompanhando sempre, né, as decisões do nosso Supremo. Então, se consolida ali uma jurisprudência que vai ser seguida pelos próximos anos, né, uma visão, uma tese, né. E então, do ponto de vista institucional, acredito que seria nesse sentido, vai ser um ponto de vista que vai começar a ser seguido pensando em hierarquia, né, de tribunais, de julgamentos. E na questão das eleições em si, eu acredito que se for, né, um resultado pela condenação do Bolsonaro, ele vai, né, entrar para a questão da lei da ficha limpa, onde ele vai, ele já está hoje impedido, né, de concorrer até 2030, mas se ele for condenado, claro, depende do quantitativo de pena, enfim, N fatores, mas a partir de então, ele vai só poder voltar a concorrer após 8 anos que ele terminar de cumprir a sua pena. Então, ele vai estar completamente excluído do cenário político, onde a figura dele seria a figura predominante, né? Então, é um eixo, né, da ala da direita, que vai ter que procurar um outro representante para se transferir, né, toda essa expectativa política dessa ala. E caso ele seja absolvido, eu acredito que reforça muito a força também da direita nesse pleito, porque ele já carregava desde 2018, né, quando ele foi eleito, todo esse arquétipo de herói, de salvador da pátria. Então, se ele chegar a vir a ser absolvido, ele vai arrastar muito essa onda para o Talvez ganhe ainda mais força. Ganhe ainda mais força. Por fim, doutora, que mensagem daria, então, deixaria ao público leigo que acompanha todo esse processo e está buscando entender esses efeitos, não só na vida pública, mas também esses impactos políticos? Eu acredito que nós, como pessoas, como indivíduos, nós devemos buscar ser agentes políticos. Muitas vezes, né, a nossa rotina, o nosso cotidiano nos impede de tomar parte do que realmente acontece no nosso país. Mas é até engraçado, porque se nós formos parar para observar, a roda democrática, ela sempre gira e ela sempre volta. Hoje, né, muito se discute sobre os atos do STF, mas quem indica os ministros do STF são os próprios presidentes que nós elegemos. Então, a roda, ela sempre volta, e se de alguma forma a gente quer fazer a diferença, ou a gente quer pessoas que de fato nos representem, nós temos que nos inserir. E isso começa no âmbito local, na busca pelo entendimento do que acontece na Câmara de Vereadores. Já fica o convite toda sexta-feira, toda segunda-feira tem sessão às 6 horas da tarde, porque é muito importante, a participação, povo, né? Participar daquilo que é política para a vida. Sim. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer e esperamos agora que o nosso público também fique mais informado e busque compreender um pouco mais também da política, não só em âmbito federal, mas também em âmbito local. Muito obrigada. Eu que agradeço.